estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as lutas. Então vamos retomar um pouquinho sobre as lutas. E aqui, né, quando a gente vê essa imagem, a gente logo pensa na luta, que é um jogo, né, um jogo de videogame muito conhecido. Então a gente pensa logo nas lutas. Então vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que vocês sabem. Vocês se recordam como as lutas surgiram? Como que elas apareceram na nossa civilização? Sabe quais são as classificações das lutas? Sabe que elas são classificadas e sabe dizer um tipo de classificação? Vamos conhecer algumas curiosidades de algumas delas? Vamos lá? Então vamos definir o que são as lutas então. As lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, golpes, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então aqui, ó, por exemplo, desequilíbrio, a gente pode citar que luta que posso desequilibrar meu adversário para ganhar. O judô, por exemplo, né? Eu tenho que desequilibrar ele para colocar ele com as costas no chão. Golpes, olha aqui a imagem de golpes aqui, ó, no boxe, né? Gancho, direto, jab. Imobilização, o jiu-jitsu, por exemplo. Exclusão, eu posso pensar no sumô, que eu tenho que tirar meu adversário, né? Desequilibrar e tirar meu adversário para eu ganhar a luta. Então, são exemplos para vocês, para a gente definir as lutas. Falando bem brevemente sobre aspectos históricos, em 766 a.C., existia na Grécia Antiga, né, os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Daí nós tivemos a luta grega, o pugilato e o pancrário. Então, se vocês pesquisarem sobre essas lutas aqui, vocês vão ver que elas datam muito tempo atrás. Então, aqui é um conteúdo que já vem de muito tempo atrás na pesquisa aí, se vocês realizarem. Um tipo de luta greco-romana, por que eu trouxe ela? Porque ela esteve presente na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, em 1896, e ela, desde então, ela está presente nos Jogos Olímpicos. No século XIX teve o aumento da prática na Europa, então teve um aumento significativo da prática da greco-romana na Europa. A luta greco-romana é essa aqui, da imagem. Como a gente pode ver, não faz parte do nosso contexto cultural, mas ela é muito importante, principalmente por esses aspectos tradicionais. Lutas indígenas, ruca-ruca, que é a luta tradicional para testar a força dos jovens índios. Então, às vezes, pegam o índio lá, daquela jovem índio daquela tribo, contra o jovem índio da outra tribo, para ver quem que é o mais forte ali. Então, existem eles fazem essas tradições aí. Povo indígena Bacairi e povos do Xingu também realizam. Muito legal, fica aqui a dica, se quiserem praticar de uma forma adaptada a essa luta. Quanto à classificação, a gente pode classificar quanto à distância, em curta, média e longa. Curta, judô, sumô, jiu-jitsu. Média, o karatê, o taekwondo, o muay thai, em que eu me afasto e chego mais próximo, mas não fico tão longe. E longa, esgrima e kendo, que por conta dos seus instrumentos, eles ficam um pouco mais longe. Quanto aos tipos de golpe, percussão e domínio. Percussão seria tocar o adversário com chutes, socos, joelhadas e cotoveladas, como muay thai, karatê e taekwondo. E o domínio, agarrar e imobilizar o adversário utilizando chaves, imobilizações e também estrangulamentos, como o jiu-jitsu e o judô. E também a última classificação das três que eu trouxe, surgimento histórico, ocidental e oriental. Provém do pancrário e do pugilato, o oriental, que é o berço da Grécia e da Roma. E o oriental, desenvolvimento de técnicas de respiração e combate, surgiu na Índia. O boxe olímpico, o lutador derrubado tem 10 segundos para se levantar. Se chega aos 10, se o árbitro abre a contagem e chega aos 10, ele está fora. Tá? E o adversário que dá o golpe tem que se afastar para abrir contagem. É obrigatório contar até 8 e se chegar a cair novamente, ele vai contar o 9 e o 10 só e ele está fora mesmo assim. Então, eu derrubei meu adversário, o árbitro conta até 8, ele conseguiu levantar. Se ele cair de novo, ele conta o 9 e o 10. E as curiosidades, o boxe francês era um boxe em que a luta foi criada por esse Charles Lecor na década de 1830 e que o uso dos pés era permitido e até estimulado. E esses atletas aqui, eles foram alguns pugilistas que morreram em consequência dos ferimentos do boxe por conta da quantidade de golpes que eram desferidos, né? E nesse vídeo nós falamos sobre as lutas, espero que vocês tenham gostado.
Até breve.